pessoal, eu me chamo Laura e eu estou escrevendo meu doutorado na Sociologia da Unicamp sobre a relação entre o projeto de dialética da natureza do Engels e os estudos de ciências naturais do Marx. Eu fui chamada aqui hoje pela Boitempo para falar para vocês um pouco desse livro, né, a Dialética da Natureza, explicar por que a leitura dele é importante para quem quer entender um pouco da história do marxismo e a posição do Engels sobre algumas das questões que se impõem a gente ainda com bastante urgência hoje. Bom, quando a gente toma notícia pela primeira vez desse livro, a gente imagina que vai encontrar um texto unitário, ou pelo menos uma sequência de artigos que desenvolvem um argumento específico e que se ordenam de acordo com alguma sequência inteligível. Mas quem já teve algum contato com as acaloradas discussões que o tema da dialética da natureza suscitou ao longo do século XX, ou com uma relação que esse tema tem com a ecologia e a visão marxista sobre a crise planetária de hoje, né, que vem sendo resgatada nos últimos anos, certamente já saberá que se trata, na verdade, de uma coletânea de textos, anotações e fragmentos publicados depois da morte do autor, em diferentes versões e tendo por pano de fundo os mais diferentes contextos desde a sua primeira publicação em 1925. Ele é, portanto, um livro que tem uma história publicística das mais complicadas, mas isso não precisa ser um motivo para a gente abandonar a tarefa de perscrutá-lo e de tentar entendê-lo como se tratasse de um material que está por demais maculado e distante das intenções originais do autor. O que eu quero defender aqui para vocês é que, na verdade, as próprias camadas de história que ficam registradas nas suas diferentes e sucessivas edições garantem que o texto seja uma fonte de pesquisas, uma fonte de pesquisa para os mais diversos interesses e para as pessoas que estejam interessadas nos períodos mais distintos da história do marxismo. Isso por um lado. Por outro, as próprias passagens bruscas, repetições e deslizes de toda a ordem na argumentação, que são próprios, sobretudo dos fragmentos e anotações, bem como das versões preliminares de alguns dos textos que foram depois publicados de maneira completa e que fazem parte da coletânea da dialética da natureza, eles são muitas vezes fontes muito interessantes, tão interessantes quanto, às vezes mais interessantes do que os próprios textos elaborados de maneira mais completa, fontes importantes para a gente entender tanto o processo de pesquisa de Engels, quanto o projeto que ele tinha no momento em que ele estava escrevendo. Bom, no que diz respeito ao projeto, com o qual a gente entra em contato lendo o texto da Dialética da Natureza, é importante a gente saber que ele diz respeito, sobretudo, ao que depois vai aparecer em dois trabalhos que resultaram em obras completas, né, unificadas propriamente ditas, que o Engels elaborou mais ou menos simultaneamente à Dialética da Natureza. Especificamente, o Anti-Düring, que foi publicado em 1878, e Ludwig Feuerbach e o Fim da Filosofia Clássica Alemã, que foi publicado depois que ele fechou a Dialética da Natureza em 1886. Esses dois textos contam entre os textos mais lidos nos primeiros anos de formação do marxismo, e por isso mesmo eles são imprescindíveis para a gente entender como o projeto intelectual e político desse movimento se desenhou naquela época e como ele viria a ser continuado ou revisado nas décadas seguintes. No que diz respeito a essas duas obras, né, o Anti-Düring e o Ludwig Feuerbach, e o Fim da Filosofia Clássica Alemã, os argumentos principais delas tiveram um processo de elaboração que está, de alguma maneira, registrado nesses textos e fragmentos e anotações da Dialética da Natureza, e a gente perceber isso, discernir isso, é muito importante até mesmo para a gente entender por que o Engels estava nesse período, né, que se estende ao longo de 7 anos, de 1873 a 1886, por que o Engels estava voltado para o estudo das ciências naturais, especificamente
E qual era o sentido de algumas afirmações que ele fez e que são bastante polêmicas até hoje, tais como, por exemplo, a afirmação de que na natureza, entre aspas, né, na natureza tudo se passa em última instância dialeticamente, fecha aspas. Bom, o pano de fundo relevante do momento em que o Engels estava elaborando os textos da dialética da natureza, sem projetar, é claro, uma obra finalizada, etc., necessariamente, ele nos obriga, ele é dos anos 70 aos anos 80, né, 1870, 1880, mas ele nos obriga a remontar pelo menos a década de 1850, depois que a Revolução de 48, né, de 1848, consumou na Alemanha a ascensão política da burguesia ao lado das forças do antigo regime e abriu espaço, assim, para um desenvolvimento capitalista mais expressivo na região. Nessa época de intensa industrialização e desenvolvimento técnico, o tema das ciências naturais conheceu uma popularização sem precedentes na Alemanha, tanto entre o público geral quanto dentro dos círculos intelectuais. Autores ligados estreitamente aos movimentos de oposição política também voltaram seus interesses nessa direção. O Moses Hess, por exemplo, ele já estava fazendo ali na segunda metade da década de 50 muitas publicações nesse sentido, de atrelar os novos estudos científico-naturais aos seus projetos de organização social, política, etc. E o Arnold Ruge, ele estava no lado oposto do espectro, já planejando fazer a publicação de um periódico que seria crítico a esse tipo de tendência, né, que estava bastante em voga na Alemanha na época. Nessa época também houve um intenso debate que foi capitaneado pelo Vogt, na Alemanha, em torno da questão de se as conclusões às quais as ciências naturais em geral chegavam na época, e particularmente as pesquisas fisiológicas sobre a relação entre o material do cérebro e as manifestações da consciência, se as conclusões refutariam ou não as narrativas religiosas e filosóficas de viés espiritualista, em favor de um materialismo que não deixava espaço nenhum para nenhuma determinação específica que remontasse diretamente à ordem da consciência humana. Esse debate, né, que ficou conhecido como querela do materialismo, ele foi inclusive uma maneira escamoteada de reacender algumas questões políticas entre autores que eram ligados às ciências naturais e tinham um viés político conservador, né, favorável à contra-revolução, né, que aconteceu no começo da década de 50, e de outro lado, autores que estavam mais ligados a uma oposição radical, de viés democrata ou socialista e comunista, e que se punham do lado oposto dessa querela em favor, né, de um materialismo, mas com bastante diferença entre as posições nesse espectro, né? E fora isso, entre a década de 60 e 70, esse debate ganhou um novo fôlego depois que o Darwin publicou a primeira obra magna dele, né, sobre a origem das espécies. Isso reacendeu o debate de alguma maneira e ao mesmo tempo deu uma inflexão especial para ele, no sentido de que os autores começaram a mobilizar a imagem darwiniana de como o mundo natural funcionava e das origens da humanidade, em termos de um projeto de ordenação social, política, econômica específica. E o Ludwig Büchner foi foi um autor que fez isso muito marcantemente no sentido de reformar o socialismo, especificamente, né? A questão é que o Engels e o Marx, né, ambos, eles se posicionaram ante esses debates todos da época, e a gente precisa remeter a esses debates para entender muito do que o Engels almeja fazer
não só na dialética da natureza, mas nos textos que foram publicados efetivamente, como o Anti-Düring e o Feuerbach, né? E eu acredito que é importante, particularmente importante a gente frisar aqui, nessa apresentação da obra, que de maneira alguma o Engels, nesse momento da sua produção, ele aderiu de maneira indiscriminada às últimas conclusões das ciências naturais, né, da época. É um movimento ambivalente de aproximação e, ao mesmo tempo, de crítica. Porque, por um lado, ele reconhece o valor da longa história experimental que essas ciências têm e os incontestes sucessos práticos das conclusões que ela vinha tendo nos últimos anos, né? E, por outro lado, ele reconhecia também nas ciências naturais muita confusão teórica e um apego a um modo de ver o mundo, de conhecer, de pensar e de investigar, que era fundamentalmente falho e debitário do que ele chamava, desde o começo dos anos 40, de metafísica. A metafísica, ela responde pelo contínuo que ligaria o empirismo inglês dos séculos XVI e XVII, o materialismo mecanicista da filosofia francesa do século XVIII, as modernas ciências experimentais da natureza e o idealismo reconhecível em boa parte da filosofia moderna e da historiografia mais recente, né, na época que o Engels e o Marx escreviam, e que foi um tema, né, da ideologia alemã, por exemplo, né, em meados da década de 40. Todas essas manifestações, né, tanto idealistas quanto materialistas vulgares, elas tinham em comum o fato de que elas se agarravam a uma dissociação muito exagerada, estanque entre os produtos do pensar e o seu processo material de produção, né? Vou ler aqui um trechinho que é bastante elucidativo do que seria, né, a metafísica nesse caso. O Engels diz assim: são precisamente as oposições polares, representadas como inconciliáveis e insolúveis, as fronteiras e diferenças de classe fixadas com violência, que conferem à moderna ciência natural teórica seu caráter metafísico restrito. O conhecimento de que essas oposições e diferenças, de certo, ocorrem na natureza, mas apenas com validade relativa, de que, ao contrário, aquela sua suposta rigidez e validade absoluta só é introduzida na natureza por meio da nossa reflexão, esse conhecimento constitui o cerne da concepção dialética de natureza. Esse é um trecho bastante importante do prefácio ao Anti-Düring, né, que foi escrito em 85, ou seja, para a segunda edição, na mesma época em que o Engels estava ainda trabalhando na dialética da natureza, em que é explicitado que o cerne desse projeto dele de dialética da natureza diz respeito não a uma sugestão final, definitiva, de como a natureza funciona propriamente, não tanto nesse sentido, apesar de que há colocações do autor que o sugerem, mas sobretudo no sentido de dizer que sim, as diferenças e os objetos discernidos pela noção metafísica, né, pelos procedimentos metafísicos, eles são válidos, eles estão na natureza, mas não da maneira rígida e fixa, absolutamente fixa, que o pensamento metafísico sugere, e o sentido da concepção dialética estaria justamente em mostrar que essa validade é relativa, em mostrar a historicidade, né, da natureza e dos objetos da ordem humana também. Por outro lado, na dialética da natureza, a gente também encontra algumas passagens que foram justamente as que deram origem a um grande debate, né, na década de 30, sobretudo, em torno do caráter, né, de descrição, né, propriamente dito,
e positivista da imagem de natureza que o Engels acabaria, né, a revelia das suas próprias intenções originais, promovendo com essas reflexões que ele faz nessa época. Eu vou ler aqui esse trechinho. Está na página 119 da edição da Boitempo, que eu acho que é a segunda. Deixa eu ver aqui. Primeira edição, na verdade. A dialética dita objetiva domina toda a natureza e a assim chamada dialética subjetiva, que é o pensamento dialético, constitui o mero reflexo do movimento que vigora em toda parte da natureza. Nessa passagem aqui, a sugestão que é feita é de que a dialética subjetiva do pensamento seria, né, entre aspas, o mero reflexo da dialética objetiva. E é esse tipo de formulação que provocou uma série de debates, né, a partir da História e Consciência de Classe do Lukács, dos livros do Corte, etc. E é por isso, né, em função dessa riqueza, né, de formulações que o livro traz, que ele gerou todos esses debates intensos e essas viradas na história do marxismo. Se não gerou, ele fomentou, pelo menos, né? E por isso também que ele é retomado até hoje, né, nas discussões propriamente ecológicas da escola da ruptura metabólica, etc. Essa tensão entre epistemologia e ontologia que a gente percebe no livro é o que alimenta a sua atualidade em vários momentos.